Fiz uma convocação há um mês atrás, mais ou menos, né? Para com os varões aqui, os homens da igreja. Estou vendo aqui um varão lá de Osasco, o Carlos Roberto, né? Tem gente de longe aí, lá da terra, lá da família da Esther, né? E nós estamos aqui. E, essa minha convocação para os homens é algo muito simples, tem nada de novo, mas é uma preocupação, né, que nós temos em darmos em agregarmos à igreja alguma coisa que vai trazer fortalecimento à casa de Deus, à comunidade evangélica El Shaddai, aqui na rua Minas Gerais, 920. A igreja ela é composta de pessoas, né? Tem a igreja. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre a igreja viva. A igreja ela é instituição e ela é também um organismo. Mas sem o organismo ela vira só uma instituição, pode ser uma instituição de caridade, seja lá o que for, né? Ou um clube. Mas a igreja ela é composta de todos nós. A igreja é composta de famílias. E irmão José Antônio, em um dos nossos temas aqui, ele pegou o tema, né? Passamos para ele o tema: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E naquela manhã em que o irmão José Antônio estava pregando, então Deus falou comigo: por que a casa não pode ser a igreja? Por que nós temos que terceirizar tudo para um culto, tudo para a igreja? Terceirizar a leitura da Bíblia, o louvor, terceirizar para o culto, para a igreja, para as programações da igreja, o ensinamento bíblico para os nossos filhos. Então, isso me veio uma preocupação, e se fala muito, não é, de célula, o que é uma igreja em célula. E o Espírito Santo falou comigo, estou comunicando isso de vez em quando para a igreja, no sentido de que realmente um corpo não existe sem células, né? A célula ela dá vida ao corpo, dali vem, né, o DNA, vem tudo que é necessário para o nosso corpo. E a célula máter é a célula principal, né? Veja aqui, ó, células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Célula máter é usada atualmente para falar sobre o fundamento de algo, o básico, o principal. Então, o fundamento de uma igreja viva é que ela esteja viva em casa também. É que a igreja venha viva para o culto, ou não ela venha se avivar no culto. É que o pai, a mãe, as crianças, os jovens, os adolescentes, enfim, o lar, a casa, o lar, a família, esteja viva, para que ela traga vida para a igreja. Então, por isso que eu coloquei nessa convocação, aí, né, nesse chamamento, célula máter, quer dizer, o fundamento. Deus tem me falado sobre isso muito, né? De que o fundamento, nós sabemos, lógico, o fundamento teológico, né, da igreja é Cristo, né? A soberania de Deus, o Espírito Santo. Mas eu estou dizendo de uma igreja forte, uma igreja fortalecida, de uma igreja que faça diferença na face da terra, onde ela vive, uma igreja local. E é necessário que os membros estejam vivos, é necessário que a família esteja viva. O Rui Barbosa, ele afirmou: família é a célula máter da sociedade, né? Realmente, eu creio que a família é a célula máter da igreja, né? Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Se eu não estou bem, né? Se eu não tenho vida,
cristã, né, dentro da minha casa, dentro do meu lar, no convívio com a minha família, então eu venho para o culto sem isso, eu venho vazio, né? E eu não consigo somar, eu quero receber, eu quero que algo aconteça, que venham anjos do céu e que a mensagem toque no meu coração, eu não posso mais continuar assim, sabe? Daí eu vou embora no domingo, na segunda-feira, aliás, no domingo mesmo eu chego em casa, né? Saio do templo e chego em casa. Mas eu não preciso sair do templo e sair da igreja. Não, a igreja está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então é importante que em casa, o lar, ela seja a célula máter, fundamento, o básico, o principal da igreja. Por isso eu quero iniciar, neste sábado, um clamor em favor das nossas famílias. E também quero trazer para nós aqui uma ação positiva que venha agregar, né, a nossa família à igreja e a igreja à nossa família, e a gente não tem essa dicotomia, né, que o santo é dentro do templo, mas dentro de casa é diferente. A família não é santa. As coisas que envolvem a família não vêm do sacro, do santo, né? Da santidade de Deus. Mas na igreja, sim, tudo que tem no culto, tudo que vem na igreja é santo, mas eu chego em casa, o ambiente é diferente, a conversa é diferente, as atitudes são diferentes, né? O que entra pelo meio de comunicação dentro da minha casa, dentro da minha cabeça, as atitudes que eu tomo, da maneira que eu vivo, as minhas finanças, como eu trato a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus parentes, né? Como eu trato a minha família, ou como eu vivo. Na igreja, eu posso até ter momentos de jejum, eu posso ler a Bíblia, mas em casa, como está isso com os nossos filhos? Então, sabe, a minha preocupação é essa. Não tem nada novo aqui, não, certo? A célula máter, ela é natural, não precisa ser estruturada, não precisa de uma programação da igreja. Ninguém, sabe, a família, ela nasce naturalmente, né? Não é, Antônio? Você olhou para Maria Alice, né? E dali veio um relacionamento e você formou a sua família, nasceu naturalmente, sabe? Então, apesar da família ter nascido naturalmente, ela existe e ela exige de cada um de nós que ela fique preservada e que ela esteja em Deus. Estou falando a cristãos, estou falando a membros da igreja, mas estou falando a você, talvez, que esteja entrando aí na live, ou vai pegar essa live depois, que realmente, talvez você não frequente uma igreja, ainda não teve uma decisão sobre isso, mas que você possa pensar nesse assunto também, não é? Então, a família é, de fato, a primeira sociedade da qual se faz parte. A família é, de fato, a primeira sociedade da qual fazemos parte. Pensa bem nisso, né? Nela nós vivemos a maior parte da nossa existência. Você veio de uma família, ou mesmo que você não estivesse com a sua família original, foi criado com os avós, ou foi criado, né, com outras famílias, pessoas que foram criadas, né, em centros de acolhimento, mas enfim, ali se forma uma família. Mas você tem a sua família, você constituiu a sua família, então cabe a nós agora preservarmos esta família e fazermos com que a nossa família abençoe a igreja. Seja bênção no culto, seja bênção na igreja, nas atividades da igreja, envolvendo a nossa família na igreja, no sentido espiritual, vivendo a igreja em casa. A família vai abençoar a igreja instituição, vai abençoar o culto, né? Vai abençoar a programação da igreja. É na família que se tem as primeiras experiências de empatia.
de troca de emoções. Não é verdade, não é? É verdade. Ela é primordial para o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento de alguém. Então, a família é essencial para o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento de alguém. Mas não é só culturalmente, socialmente, espiritualmente. Eu sou pastor. Não estou falando aqui de filosofia, não estou falando de cultura, né, nesse momento. Eu estou falando de que é dentro da nossa casa, no nosso lar, é que nós temos a possibilidade de crescermos espiritualmente, de desenvolvermos a nossa salvação, desenvolvermos a vida cristã e de termos amadurecimento cristão, de chegarmos à estatura de varão perfeito. É na família que começa tudo isso, certo? Não dá para dissociar a crença, o culto da família. Não dá, né? A família nasce, como eu disse, né, espontaneamente. Todavia, a criação dos filhos é um aspecto que exige dos pais, principalmente, discernimento e sobriedade. Vou ler isso aqui novamente, ó. A família nasce espontaneamente, né? Como eu dei o exemplo aqui de Zé Antônio com a Maria Alice. Agora tem 2 filhas, tem um genro, né? Tem 2 netos, e isso nasceu, né, espontaneamente, de um relacionamento. Todavia, agora, é necessário discernimento, sobriedade na educação dos filhos. E por que desassociar a educação bíblica dentro do lar? A educação cristã, podemos dizer, dentro do lar. Sabe, muitas vezes nós estamos dando aos filhos tudo, um bom colégio, terceirizamos a educação, né? É necessário, as crianças precisam ir para a escola, mas lá elas vão aprender as matérias. Em casa elas vão aprender sobre o caráter, elas vão aprender sobre Deus. Eu vejo aqui a luta do departamento infantil, que envia, né, projetos, envia lições para que as crianças façam em casa com os seus pais, mas elas não encontram apoio muitas vezes. Os pais não têm tempo para parar com as crianças, para ler Bíblia, para fazer uma lição da escola bíblica dominical para as crianças. Isso tem me preocupado, porque a gente pode fazer um culto lindo, bonito, mas você sai daqui, você já esqueceu muitas vezes o que foi dito no culto. Na segunda-feira você já não lembra mais. Isso vai tornando-se, sabe, um rolo compressor, e vem dificuldade, vem aí a escola, o trabalho, as pressões da vida, e vai passando, e a gente vai terceirizando a educação dos nossos filhos, vai terceirizando para a igreja, vai terceirizando para o mundo. Isso aí tem me preocupado bastante, né? Eu sei que hoje o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, a criança tem que ficar na escola. Não estou falando dessa educação filosófica, histórica, matérias. Estou falando da educação do caráter, a educação cristã, o desejo da família vir à igreja, o desejo da esposa, do esposo, dos filhos, dos avós, enfim, virem ao templo, sabe? Começa em casa. Então, a minha proposta é que a gente olhe um pouco mais sobre isso, né? Não podemos terceirizar a família. A família é a célula máter da igreja. Se a família está bem com Deus, a igreja vai estar bem. Se a família não vai bem com Deus, pode vir o apóstolo Paulo aqui, né, em forma de anjo, pregar, e você vai para casa e continua na mesma, é aquela coisa, né, que não sai daquilo, e aí nós precisamos tomar uma posição. A família precisa estar estruturada, certo? Firmada na palavra de Deus. Então, Josué, voltando àquela mensagem que foi e já está gravada no nosso projeto Ruminar,
Josué capítulo 24, não é? Ele diz assim, olha, escolhei hoje a quem vocês devais servir. Josué 24, 14, 15. Escolham hoje a quem vocês devem, a quem vocês querem servir. Se é os deuses, né? Os pagãos, os baalins. Se vocês querem viver dessa maneira, tudo bem, escolham hoje. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou eu. É o José Antônio, é o Jeremias que está aqui, é você que está ouvindo essa palestra aqui, é o Carlos Roberto lá de Osasco, e é você que depois eu vou enviar para você, que não veio aqui, não é? Você tem seus problemas aí por não ter vindo hoje, mas eu vou até você. Uma das bênçãos, né, que a gente tem é exatamente isso aqui, poder gravar e depois mandar para você, para que haja um efeito positivo no nosso ministério, naquilo que Deus tem mostrado ao pastor da igreja, certo? A preocupação no sentido de que minha família, sua família, esteja com Deus. Josué então disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em 1 Timóteo, interessante, né? Quando Josué fala eu e a minha casa, ele se posiciona como um homem, né? Ele era ali um líder do povo, ele estava ali substituindo Moisés, né? E como líder do povo, como homem, ele também assumiu a liderança da casa dele, a liderança espiritual. Ele disse: olha, eu não sei a quem vocês querem servir, mas eu, como homem, como líder da minha casa, né? Ele estava se despedindo do povo, como líder da minha casa, eu quero servir ao Senhor. E eu quero que eu e a minha casa sirva ao Senhor. Interessante, não é, que Deus, ele faz tudo certinho, né? A gente que erra tudo, e vem as ideologias de gênero, aquela coisa toda, né? Complica tudo, mas a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, depois você pode conferir o texto aí, 1 Timóteo 2, 13, Adão foi criado primeiro, depois Eva. Adão foi criado primeiro, depois Eva. Eva significa vida, sabia? A mulher veio dar vida ao homem. Então, por que eu convoquei os homens? Porque eu quero que a iniciativa comece com os homens. As mulheres, elas têm uma iniciativa maior nesse campo. As mulheres, você vê, na igreja tem muito mais mulheres que se envolvem com ministérios da igreja, que estão na oração, no jejum, do que homens. Olha, se eu tivesse convidado as mulheres para vir aqui hoje, eu creio que teríamos um número maior de mulheres aqui, porque mulher é vida, Eva é vida. Eva não foi criada para ser o capacho, o tapete, né? O que aconteceu? Deus criou tudo certo, mas com o pecado, aí veio o humanismo, né? Veio aí aquilo que Deus falou: olha, a mulher ela vai estar aí agora dominada pelo homem. Não é que Deus fez isso, é que o homem iria assumir essa posição de orgulho, de machismo. E nós vemos aí hoje quantas mulheres sofrendo nas mãos dos homens, né? Porque não tomam uma atitude certa diante de Deus, porque não foram lavados, remidos com o sangue de Jesus. Mas nós que nos convertemos, nós temos que tomar a posição certa. Então, aqui quando o homem foi criado, sabe, primeiro, ele se torna o cabeça do lar. Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, né? O líder toma a liderança, a responsabilidade, o governo do lar. E o governo do homem está em Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E Deus é o cabeça de Cristo. Sabe, há aí uma cadência de autoridade, de liderança, de governo, de passagem de amor, de responsabilidade. Então, o homem, sabe, homens que devem ser dedicados a Deus. 1 Timóteo 2, 8, diz também lá, homens dedicados a Deus.
Sabe, tem que partir do homem uma liderança espiritual dentro de casa. Não é chegar assim, né, falar, meu filho, ó, você está de castigo agora, você vai ler a Bíblia. Não faça isso, né? Eu vou dizer como é que a gente tem que fazer. Mas eu sei que você já tem feito, eu sei que muitos têm feito isso, mas é uma orientação do Espírito Santo, é um despertamento, né? Porque se os nossos lares forem certos, se os nossos lares, ou melhor, forem abençoados, né? Forem dedicados a Deus, porque a gente acerta a vida se dedicando a Deus. Se os nossos lares forem dedicados a Deus, a igreja será forte, certo? Até eu li num livro, num comentário, que alguém diz assim, né? Tem pessoas que vivem na igreja e atuam no mundo. E tem pessoas que vivem no mundo e atuam na igreja. Interessante, né? O que ele estava dizendo? É que tem pessoas que vivem na igreja, elas acordam na igreja, sabia? Elas levantam, elas dizem assim, puxa, eu sou o pastor dos meus filhos, a minha esposa é a pastora dos meus filhos, eu sou o pastor dessa casa, eu sou o líder espiritual dessa casa, eu tenho a igreja está aqui, né? E no domingo a gente vai ao culto, ou no dia da semana, conforme algumas igrejas têm os cultos, vários cultos, né? Mas, então ela sai dali para influenciar. E muitas vezes nós estamos vivendo a influência do mundo o tempo todo dentro do nosso lar e a gente sai para vir à igreja. Aí não funciona, entendeu? Porque não funciona. A gente está errado nesse ponto. A igreja começa em casa. Nossa igreja, a igreja vai ser fortalecida se o lar estiver fortalecido. Estou dizendo corretamente, sem problemas, sem dificuldades, não. Eu estou dizendo de um altar dentro de casa, um altar ao Deus Espírito que deve ser adorado em espírito e em verdade, um altar de leitura de Bíblia, um altar de conversação, de diálogo, um altar de arrependimento, um altar de confissão de pecados, um altar de acerto familiar, para que a gente venha ao culto e a gente traga bênçãos para o culto, né? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, você pode ler aí depois na sua casa também, é que fala dessa autoridade que eu disse, não é? Cristo, autoridade sobre todo marido, né? O marido, autoridade sobre a sua esposa, certo? Isso que vem de Deus. Então, vamos entender isso aí. A autoridade, que Josué diz, eu e a minha casa, certo? Ele era autoridade ali, ele estava assumindo. Ele não estava dizendo assim, filho, você tem que ler Bíblia, você tem que ir na igreja, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode falar mentira, você não pode ser um mal pagador, você não pode ser isso, ser aquilo. E ele é. Então, a autoridade não se consegue no tapa, no murro. A autoridade não se consegue impondo as coisas. A autoridade se consegue vivendo. No Dia dos Pais, né? Vemos lá as nossas filhas. Eu tenho uma grata satisfação, elas sempre falam isso para mim, eu não consigo entender isso, eu não sou isso, certo? E elas dizem na frente do marido delas lá, olha, eu gostaria sempre que o meu marido fosse igual ao meu pai. Será que isso acontece com você? Eu tenho 1000 defeitos, elas sabem disso. Todas as minhas filhas me conhecem, né? Se quer conhecer alguém, pergunta para os filhos, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Então, queridos, essa autoridade, nós precisamos resgatar essa autoridade, essa liderança espiritual. Sabe? Liderança espiritual.
governo espiritual, responsabilidade espiritual. Porque com isso vem todas as outras responsabilidades financeiras, manutenção da casa. Não estou dizendo que sua esposa não possa trabalhar, né? Hoje todos trabalham. E graças a Deus, eu louvo a Deus porque a Denise sempre trabalhou, sempre deu aula, levantando 5h30 da manhã, indo de ônibus muitas vezes, voltando de ônibus. Sempre trabalhou até se aposentar. Sabe, foi um esteio financeiro na minha vida, muito controlada, muito abençoada, sabe, muito criteriosa nessa parte financeira, muito mais do que eu. Minhas filhas sabem disso. Até hoje, se há alguma bênção financeira em minha vida, abaixo da graça e do poder de Deus, é a Denise, que soube e sabe carregar as finanças da casa. Mas, gente, então, mas eu tenho que ser o esteio dela. Eu tenho que ser o para-choque, né? Eu tenho que ser o guarda-chuva aberto para que ela não tome a chuva. Eu tenho que ser o para-choque para que não bata sobre ela os problemas, as dificuldades. Eu tenho que ser o para-raio para que não fulmine a ela os problemas, as dificuldades. Eu sempre precisei do salário da minha esposa. Minha família sempre precisou. A gente precisa da esposa, todos precisam em todos os aspectos, elas são a vida do nosso lar. Mas elas precisam ver em nós, em mim, em você, em cada um de nós, autoridade espiritual, liderança espiritual, governo espiritual, responsabilidade espiritual. É isso que Deus tem colocado no meu coração e eu quero alimentar isso com os homens da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Meu Deus, não é? Fala das viúvas ali, não é? Paulo está escrevendo aos Timóteos, ele fala ao Timóteo melhor. Então ele fala das viúvas que devem ser acolhidas pela igreja, viúvas que têm parentes devem ser acolhidos pelos seus parentes, filhos ou parentes, né? Mas aí ele coloca uma tese interessante. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Mas, pastor, eu cuido da saúde, não falta nada na minha casa, eu cuido da educação. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu não sou médico, eu não sou professor, eu sou pastor. Eu tenho que dar conta de vocês para o meu chefe, que é o Senhor, Deus. Eu dou satisfação da minha vida aos meus irmãos aqui na igreja. Mas quem vai me cobrar do meu ministério é Deus. Então, por isso eu estou dizendo para você, é o cuidado espiritual, o cuidado mental. Os seus filhos têm prazer de conversar com você? Os seus filhos têm prazer de fazer uma rodinha assim, ô pai, vem aqui, vamos bater papo. Eles têm prazer de sair com você, de passear com você. Você tem prazer de passear com eles? Você planeja passear com seus filhos? Ah, não tenho dinheiro. Vai a pé, anda, tem tanta coisa. Curitiba tem tantos parques, Curitiba tem tanta coisa. Sabe? Cuidar da emoção dos seus filhos. O que eles estão vendo de errado em você como pai? Conversa com eles. Pergunta para eles. A sua esposa precisa da sua oração. Por que as mulheres têm que ser mais abençoadas do que os homens? Não é? É porque nós não estamos tomando a nossa posição. Nós somos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 4,
versículo 3. Fica registrado para você ler. 2 Coríntios 4, 3. Fala que o inimigo, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não creiam na palavra. Irmãos, nós temos que tomar cuidados, muito cuidado, porque o inimigo está tentando cegar o entendimento da família. Como, pastor? Através de tudo que vem da internet, através de tudo. Hoje está tudo fácil. Os jovens, os adolescentes, eles pegam tudo que eles querem, eles sabem de tudo. Mas eles não veem a família reunida para buscar a Deus. Eles não estão vendo o pai ler a Bíblia com eles. Eles não estão vendo a igreja dentro da casa deles. Eles estão vendo o mundo, é aquilo que eu digo, aquilo que eu disse, que eu li num livro. Muitas vezes vivemos no mundo e saímos para vir ao culto. O mundo está dominando, a incredulidade, a cegueira espiritual está dominando, ou quer dominar o seu lar, a sua vida. Você não tem tempo para Deus, só para trabalhar, para estudar, para ver futebol, para fazer isso, fazer aquilo, né? Não tem tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para parar com os meus filhos e pegar um princípio bíblico aqui da igreja que foi pregado no domingo passado. Não tenho tempo. Amados, isso está fervendo dentro do meu coração. Eu vou pedir aqui licença para você, e você que tem acesso a uma Bíblia aí, né? Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. Estou chegando no final, viu? Não pense que vou demorar muito, não. Deuteronômio, capítulo de número 6. Olha, do versículo 1 até o versículo 9. São estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar a possuir. Para que, durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel. Escuta, pastor Ronaldo. Escuta, José Antônio. Escuta, Jeremias. Escuta você que está com a gente aí. Escuta você que vai entrar nessa live. Escuta. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás. Preste bem aqui, ó. Bem atenção nisso. Você as inculcarás aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Quantas refeições você faz com os seus filhos? Não dá tempo? Pelo menos uma você tem que fazer. Eu sei que o filho sai para a escola, a esposa vai trabalhar, o esposo também, mas tem que priorizar pelo menos uma reunião diária, pelo menos uma refeição diária, né? Um momento diário, sentado. Olha que coisa maravilhosa aqui, né? Sentado em sua casa. Só um minutinho, por favor.
andando pelo caminho, andando, brincando com eles, né? Eu vejo o Zé Antônio brincando com os netos, né? E eu sempre gostei disso aqui, brincar com os meus filhos, andar. E sempre você acha uma deixa para falar do amor de Deus para eles. Sempre, sabe? Então não é uma coisa que senta aqui, escuta aqui agora, vou te falar agora aqui, ó, tá aqui na Bíblia, ó, você vai para o inferno. Não é isso, não. É andando com eles. Mas eu volto a dizer, nossos filhos, seus filhos têm prazer em andar com você? Eles têm prazer de andar com seus filhos? Quando você chegar num ninho vazio, como eu e a Denise estamos, aí você chega um sábado à noite assim, você fala, se tivesse cheio de criança aqui, né? Se a gente pudesse comer um lanche juntos. Se tivesse aqui o pequenininho que está lá nos Estados Unidos e o maior que está aqui em Curitiba, mas que já está com 20 anos ah, gente, mas ainda há tempo. Inculcarás os teus filhos, delas falar, estiver sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Olha, sentado, andando pelo caminho, deitado e ao levantar-se. Também deve amarrá-las, né? Não amarrar as crianças, amarrar a lei, amarrar os princípios, como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Isso aqui, os fariseus fizeram, eles faziam uma caixinha de couro e colocavam a lei e colocavam nos seus braços. Mas isso aí virou depois uma pandemia, por dizer, né? Virou um aspecto de farisaísmo. Né? Então, os fariseus lá, eles tinham isso. Agora, nesse sentido que eu estou falando para você, é você trazer nos seus olhos a palavra. Eles podem ver nos seus olhos, não a ira, a contenda, a dissensão, a opressão, né? O xingamento nos seus lábios, nos seus olhos. Não, no frontal da sua testa, eles vão ver Cristo, eles vão ver o Espírito Santo. A família vai ver no homem, no chefe, eu não gosto dessa palavra chefe, né? No líder, no responsável, naquele cabeça da família que traz, que formou a família. Talvez você seja a vovó que cuida da família, ou o vovô que cuida da família. Seja lá qual for a sua posição, você está como líder, é para você. Talvez você não tenha mais o seu marido junto com você. Você seja viúva ou seu marido foi embora de casa e você está cuidando dos seus filhos, é com você também. Não há distinção aqui. É que eu hoje estou falando para os homens que podem assumir, que têm ainda a oportunidade de assumir o governo, a liderança, a responsabilidade, a autoridade espiritual dentro do seu lar. Você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quer dizer, todo mundo que passa sabe que a sua casa é uma casa de cristão. Não estou dizendo que você vai encher de versículo bíblico, né? Pichação, não é isso não. Mas as pessoas vão, a sua família vai atrair pessoas para Deus, né? É um outro aspecto que eu falo um outro dia. Mas, gente, eu quero que você depois leia também, né, alguns textos. Eu vou ler mais um aqui hoje, certo? Que está aqui em 2 Timóteo. Quero ler com você esse texto, o último texto. Depois eu vou citar 3 textos para você ler em casa, tá? Para você meditar sobre essa palavra, para eu ir terminando aqui o que eu queria dizer para vocês todos. Então, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 até o 5. Ó. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Isso aqui era Paulo dizendo a Timóteo. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você,
para que eu transborde de alegria. Lembro, olha, preste bem atenção nisso aqui, ó. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó, Lloyd, ou Lloyd, e em sua mãe, Eunice. O pai de Timóteo não era cristão, mas a avó era, a mãe era. A fé que primeiramente habitou, primeiramente, você é o primeiro a ter autoridade, a buscar autoridade, a viver a fé e transmitir a fé. Talvez você seja a Loide, talvez você seja a Eunice, ou a avó, ou a mãe, ou talvez você seja o pai ao qual eu estou me dirigindo, ao homem, nesta noite. Então fique com esse texto. Estou certo que também isto habita em você, essa fé. Por quê? Porque Timóteo foi um servo de Deus. Porque ele tinha uma base, uma célula máter. Ele pôde desenvolver seu ministério na igreja, pôde se tornar um pastor. Por quê? Porque ele tinha um ensinamento dentro de casa. A autoridade vinha sobre ele dentro da própria casa. A vida espiritual, embora o pai não fosse cristão, não fosse judeu. Então, queridos, depois você dá uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 38 ao 42. Medite sobre isso. Volta em Deuteronômio, que fala também, capítulo 11, versículo 18 a 21. Medite sobre isso, você, pai de família, responsável por uma família. Leia também 1 Coríntios 16, 19, que era a igreja em casa, Paulo saudando irmãos da igreja em casa, da igreja da casa. Romanos também, lá no capítulo 16, ele cita vários nomes de igrejas que existiu em casa. Bom, terminando aqui, qual é então a proposta que eu tenho para você nesta noite? É que você forme um culto doméstico. Que você tenha um culto pelo menos uma vez por semana. Comece uma vez por semana. Agora, aquele exercício assentado, levantando, andando pelo caminho, né, sentado à mesa, isso aí você faz todo instante que você está com a família. Mas parar e faça uma célula máter, uma célula básica da igreja. Isso você vai abençoar a igreja. Você vai ver que o nível espiritual da igreja vai crescer tremendamente. Isso, sabe, nós não temos aqui uma programação para isso na sua casa. Você vai fazer. Qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento? E qual vai ser o material que você pode usar? É aquilo que a gente está pregando na igreja. Gente, há muitas vozes nesse mundo. Sabe? Você acaba de sair num culto, você abre aí o seu YouTube, você vê uma mensagem contrária àquela que foi pregada na sua igreja. Ou você pode ouvir uma mensagem até melhor do que aquela que foi pregada na sua igreja. Mas você tem um QG, você tem uma igreja. Estou falando especialmente a você que é membro da comunidade evangélica El Shaddai. Nós temos as mensagens gravadas. Gente, se eu perguntar para você o que eu preguei, o que foi pregado domingo passado aqui na igreja, você se lembra? Por isso, vamos aproveitar a tecnologia. Você tem isso no YouTube, no Facebook, é o projeto Ruminar. Pega esse projeto, você, pai, pega ali os pontos principais, certo? Não vai aí colocar a família para ouvir a mensagem de novo. Não. Se puder, tudo bem, mas eu acho que vai ser um pouco maçante isso. Você pega. Pastor, como eu vou arrumar tempo? Eu não sei.
mas o Espírito Santo te manda dizer isso, é com você. Você que é o líder, se você é o homem da casa, é com você. Mas se não existe o homem na casa, então é com a avó, com a mãe, com a tia, ou com a responsável pelo lar. Faça isso, pegue o projeto Ruminar. Olha, nós estamos nos esmerando, gente. Ele não traz mensagem aqui de, não, vapt-vup aí, não. Não, os pregadores se esmeram. Eles vão à oração, eles vão à pesquisa, eles vão e dizem, Senhor, nós não queremos falar algo que seja esquecido. Por isso que Moisés disse, escreve. E hoje a gente diz, grava. Está gravado, graças a Deus a igreja tem esse privilégio, nós temos esse equipamento aqui. A irmã Eliane manda na terça-feira, às vezes manda até na segunda, a mensagem do domingo. Às vezes acontece que, né, falhou aqui, falhou ali, como teve o pastor Ireno aqui, que falhou a mensagem, mas ele fez a mensagem na casa dele de novo e mandou para a gente. Você precisa tomar uma posição. É muito fácil fazer isso. Então eu deixo com você essa proposta, tá bem? Não precisa sair de casa. Não precisa, sabe, se enfiar em livros teológicos. Não precisa dizer que você não sabe, porque você vai repetir aquilo que o pregador falou. Mais uma vez. E, eu li num livro certa vez que um pregador disse assim, se você prega uma mensagem que só pode ser ouvida uma vez só, então não pregue. As mensagens nossas aqui podem ser ouvidas por todos, todo dia. Então, meu amigo, meu irmão, eu quero que você tome essa palavra para você. E o mês que vem, eu quero marcar, vou fazer uma pesquisa, vou fazer ao contrário agora, eu vou pesquisar com você o dia e a hora que você pode vir, tá? E vamos ver o consenso geral para a gente reunir os homens juntos aqui para fazer uma avaliação. Por quê? Mesmo que todos não vieram hoje, não é? Mas todos vão receber essa mensagem. Eu vou dar um mês para você avaliar, para você fazer um teste, um laboratório com a sua família. Mas, pastor, não vou escrever nada. Escreve para você. Não tem uma estatística, não vai mandar ali se eu estou com quantas pessoas lá em casa, né? E por falar em quantas pessoas lá em casa, começa com quem tem. Não é, José Antônio? Quando foi instituída a ceia, você vai lá pegar o novilho lá, né? E o carneiro, né? E vai matar. E vai colocar nos umbrais da porta. E se a família for pequena, chama o vizinho, chama outra família. Então é o segundo aspecto, depois, que o mês que vem eu quero conversar com você. Você pode chamar, quem sabe, sua cunhada, o seu sogro, sua sogra, e sair fora do... um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais o seu núcleo de convivência, certo? Mas comece com quem você tem. Se está você e a esposa, faz vocês dois. Quer convidar o filho, a nora, os netos? Convide. Vamos ter um mês para avaliar isso. Tá bem? Ok? Se o José Antônio quer dizer alguma coisa? Não? Jeremias, quer dizer algo? Tudo bem? Então vamos orar e vamos terminar, ok? Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque tua palavra é viva e eficaz. Te louvamos, Senhor, porque eu sou pastor. E se tivesse que começar tudo de novo, começaria. E como pastor, oh Pai, não posso sair daquilo que tu falas, daquilo que tu queres que aconteça na família, na minha e na família da igreja, e na família El Shaddai, ou na família de quem está ou irá rever esta live.
Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, essa proposta desse culto doméstico, deste momento, Senhor, de rever a mensagem do domingo através do projeto Ruminar, o esforço dos pregadores ser mais reconhecido pela família, o esforço da diretora do departamento infantil ser reconhecido pelos pais, em ajudar os filhos. Nós repreendemos essa terceirização que é feita, que a igreja tem que consertar a família. O pastor, os pregadores, não, é a tua palavra que conserta, e é através de mim, que sou o líder da minha casa, é através de nós. Pedimos perdão por terceirizar a vida espiritual dos nossos filhos, aos líderes da igreja, à igreja, a um culto. Não queremos fazer mais isto, Senhor, nós queremos agregar ao culto, agregar, empoderar a igreja com o poder de Deus que vem da nossa casa, que vem da comunhão da família. Pai, eu não estou falando de família perfeita, eu não estou falando de família que não falham, de pais que não falham. Eu estou falando da tua palavra. A tua palavra vai nos consertar. A tua palavra vai erguer a nossa família. A tua palavra vai trazer conversão dentro do lar. A tua palavra vai fortalecer a célula máter, a célula base da igreja. E a igreja vai ser fortalecida. Pai, colocamos diante de ti esta palavra e abençoamos, oramos pelos pais, pelos responsáveis de cada família. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, né? Carlos Roberto, recebe aí, né? A nossa gratidão por você ter entrado aqui com a gente. A Cleusa Paliotto com a gente também. A Neuza com a gente aí, né? Que Deus abençoe a todos vocês e revejam isso, passem para outras pessoas que vai ficar aí no Facebook. Até mais, na paz do Senhor Jesus. Amém.